Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa pré-assembleia Essência. Que bom, muito bom ter vocês aqui conosco. Olha, e falar em essência, isso nos remete a algo que importa, aquilo que é único, nos remete ao propósito. E a Sicoob Credip, nesses 25 anos, ela tem tido o propósito de levar inclusão financeira, conectar pessoas para promover inclusão financeira e prosperidade. Essa é a nossa essência, esse é o nosso propósito. E hoje, um evento muito especial, a gente recebe aqui um convidado para falar dos números da nossa cooperação. Sejam bem-vindos! E estamos recebendo aqui hoje um convidado muito especial, Alisson Paulinelli. Que bom! Seja bem-vindo, Alisson. Muito obrigado. O Alisson, ele é um cooperativista, ele é um agrônomo, um pioneiro. Foi um político brasileiro também, se formou em engenharia agronômica lá pela Universidade de Lavras. Já faz algum tempo, né, Alisson? Bastante tempo. Ele se especializou nos estudos do potencial do Cerrado, da região do Cerrado brasileira para a produção agrícola. Alisson foi quem estruturou um sistema de pesquisa tropical único, que foi a criação da Embrapa, que é a maior empresa de tecnologia agropecuária do mundo, que tem uma grande entrega para o Brasil e para a humanidade. Como ministro, foi ele quem criou instituições, políticas e organizações que viabilizaram a modernização da agricultura brasileira, portanto, nos permitindo fazer um grande salto, sair de uma situação de importador de alimentos para os maiores produtores de alimento do mundo, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas nesse planeta. Em 2006, ele ganhou um prêmio da World Food Prize, indicado também ao Prêmio Nobel da Paz este ano. E para ele é uma das raras lideranças, uma liderança do mundo tropical, com ações concretas e modelos para a bioeconomia e para a Amazônia. Por meio das suas iniciativas, ele fundou em 2012 o Fórum do Futuro, o qual preside, que tem proposto uma série de ações, entre eles o projeto Biomas e o projeto Biomas Tropicais, que oferece um novo caminho para o desenvolvimento das regiões tropicais. Alisson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço muito essa oportunidade, viu, Bernardo? Eu me sinto em casa. Que ótimo, que bom, Alisson. Seja bem-vindo. O Alisson, a gente vivia lá no final dos anos 60, anos 70, começava a crise do petróleo, e o Brasil era um país agrário, estava começando a se industrializar, mas muito difícil as coisas. Tanto é que a gente importava aí pelo menos 1/3 do alimento. A gente importava carne, importava leite, acho que 100% do trigo a gente chegava a importar. Então, um país com uma vastidão territorial, com uma oportunidade incrível, e éramos importadores de alimento. E você foi chamado para, junto com um grupo de professores, de cientistas, para pensar esse problema. Discutir que, na essência, como que isso seria resolvido. Conta pra gente, Alisson, como que foi essa grande jornada e essa grande entrega para o Brasil que permitiu essa transformação do nosso país. Esse salto se deu em função da certificação que Malthus e seus seguidores tinham razão. Era um grupo de estatistas que trabalhavam lá na Inglaterra e começaram a se preocupar. O mundo dependeu, durante 4.000 anos, das regiões temperadas por uma razão muito simples. As terras eram mais novas, muito mais férteis, tinham todas as condições
favoráveis e um clima mais constante. Temperado. Isso aí. Com isso, o frio que dominava aquela região por 6 meses, quanto maior o período e a altura da neve que caía sobre o solo, era em função da distância do Equador. E as áreas que eram ricas e produtivas, elas eram realmente complicadas, porque elas só produziam 6 meses no ano. O que aconteceu foi que esta dominância da região temperada, ela acontecia em função das vantagens comparativas que elas conseguiram. Elas tinham na neve uma hierovização completa, a queima das doenças, das pragas, das moléstias, permitia que houvesse uma interrupção no sistema biológico, clima, solo, tudo paralisava. Só vegetavam aquelas árvores que se adaptaram àquela condição de clima, queimavam suas radicelas e até algumas raízes mais grossas, e elas se hibernavam como se mortas estivessem. Quando voltava a primavera, elas reviviam. Então, o que aconteceu é que nessas condições o homem ganhou uma vantagem comparativa importante. Ele plantava antes da neve. A neve vinha paralisar o fenômeno biológico, limpava, fazia uma verdadeira limpeza pelo frio no solo. Quando o sol ia voltando na primavera, havia um fenômeno muito interessante. Ele primeiro derretia o gelo, que umedecia o solo. As sementes que estavam ali, com o aquecimento do solo, sofriam uma verdadeira explosão biológica que dava vantagem comparativas a eles. A produtividade tendia a ser muito maior. A planta não tinha doenças, não tinha pragas, o solo tinha preservado todas as suas riquezas e aquilo se explodia como uma nova concepção ideal para uma planta. E eles ganharam com isso. Só que as áreas temperadas foram sendo ocupadas sucessivamente. Conta a história que Tigre e Eufrates que foi o berço da civilização. Depois a Europa, a planície central europeia, que abrigou o homem gregário que era, a formação dos núcleos urbanos, etc. A Ásia, concomitantemente com a Europa. E havia um fato que começou a preocupar os estatistas. É que as áreas da região temperada estavam acabando. E a curva demográfica do crescimento era uma equação geométrica. Ela começou baixinha, baixinha, a hora que ela inclinou, ela chegou quase a empinar e ficar numa vertical. Aquilo preocupava muito a eles, porque à medida que crescia a população, a demanda era maior. Do outro lado tinha a curva da oferta, descrita pelos estatistas, que ela vinha numa curva de uma equação aritmética. E ele previu, olha, elas vão cruzar. E no momento que elas cruzarem, o mundo vai passar fome. E isso aconteceu em 1968. O próprio Estados Unidos, que tinha tido 200 anos de domínio no abastecimento, graças à expansão e abertura da sua planície central americana, Canadá e Estados Unidos, eles dominaram totalmente a oferta de alimentos, o abastecimento. abastecimento. E o mundo ficou dependente deles. Só que eles foram ocupando sucessivamente as áreas. Num determinado momento, em 1968, eles verificaram que não tinha mais área para ocupar e a população crescendo. Aconteceu o fato mais significativo para a história da agricultura do mundo. O governo americano teve via público,
confessar que não tinha mais alimentos nem para o seu povo. Só temos alimentos para mais 6 meses em nossos armazéns e silos, tempo suficiente para plantar a nova safra e colhê-la. Isso foi uma verdadeira bomba atômica no mercado de alimentos. Os alimentos dobram de preço, complica-se tremendamente a diversidade de origem, que antes era quase só no Golfo do México, passou a buscar alimentos no mundo inteiro. Com isso, houve um fato interessantíssimo, é que o frete marítimo repetiu o que está acontecendo hoje. Observe, subiu o valor, o custo dos alimentos, e agora sobe o frete mais do que subiu o preço do alimento. Isso aconteceu em 1968. O mundo entrou em crise. A família média brasileira, que era a grande maioria no Brasil, passou a ter um sacrifício muito grande. Ela gastava toda a sua renda familiar. Não era salário mínimo, não. Normalmente uma família tem pai, a mãe, o filho, 2 filhos, 3 filhos, que trabalhavam e constituía a renda familiar. Eles gastavam de 48% a 50% de toda essa renda só em alimentação. Quem gasta isso, e hoje a gente tem exemplos aí, Bangladesh hoje está nessa situação. Ela produz, ela tem a renda suficiente para comprar só alimento com a metade da renda. Era o que nós estávamos em 68 e na década de 70. O que aconteceu foi que o Brasil teve um sacrifício muito grande na sua família média. Eles começaram a não ter recursos para vestimenta suficiente, para transporte, para educação, para saúde, para todas as atividades, inclusive lazer, não sobrava nada. E houve um fato perigoso, porque eles não tinham recursos também para habitação. E houve um verdadeiro enfavelamento entre 1960 e até depois, até quase 80, em função exatamente deste aperto que a família brasileira passou. Isso não podia continuar. Além disso, nós tivemos um outro problema muito sério no Brasil, que foi o do petróleo. Os árabes, que chocavam permanentemente, foram aconselhados e seguiram o conselho de parar de brigar e ofertar a grande riqueza da época, que era o petróleo, de forma racional, equilibrada. E no momento em que eles dominaram o mercado pela oferta limitada, eles obtiveram tudo o que queria. O Brasil, por exemplo, nós pagávamos 2,5 a 3 dólares por um barril de petróleo, entre as décadas de 60 e 70. No dia que criaram a OPEP, na semana seguinte o Brasil pagou 11 dólares por um barril de petróleo. E o pior, não parou aí não. E o pior, o Brasil importava naquela época 80% do petróleo que consumia. Isso trouxe um desequilíbrio total na economia brasileira. Nós tivemos de recompor esse trabalho, verificar que nós íamos ter com urgência, fazer um plano de emergência, um plano estratégico para que pelo menos o Brasil não só sobrasse. Porque qualquer economista que você consultasse naquela época, ele ia te dizer, o Brasil não tem vida por mais 3 a 5 anos. Nossa balança comercial iria explodir. Essa foi a necessidade que o sapo aprendeu a pular porque não sabe andar. Nós tivemos de pular. Como que tivemos de pular? Petróleo, sabia-se que pelo menos 30 anos nós não tínhamos tecnologia para descobrir petróleo. Tanto assim que os trabalhos que foram feitos
pelo próprio presidente Geisel, que foi presidente da Petrobras, investiu maciçamente em ciência e tecnologia nas universidades lá do Rio de Janeiro, a Fluminense, e na própria Petrobras, os institutos que ele criou, 33 anos depois nos permitiu a descoberta do pré-sal. Aí sim, mas 33 anos depois, vocês imaginam se o Brasil passasse 33 anos sem alimentar, ele estaria com muito pouca gente. Ele teria reduzido demais a sua população. O que houve, de fato, foi um esforço concentrado para que a região tropical reagisse àquele comodismo. A região tropical era muito simples, muito fácil. Você não tinha frio crestante. Você não morria de frio. Você não tinha entre safra onde não tivesse nada. Você buscava no fruto, no alimento, no mato, você se mantinha. E você tinha uma facilidade de vida bem mais cômoda do que o mundo temperado. Mas você não tinha uma alimentação suficiente. O Brasil era importador de 1/3 do que consumia. E esse 1/3 pesaria muito. Nós tivemos de montar um sistema, tentamos buscar tecnologia tropical no mundo, não achamos em lugar nenhum. Nós vamos ter que partir da busca de um conhecimento especial para a região tropical, senão o Brasil vai falir. E esse foi o esforço concentrado que fizemos. A minha experiência de Minas me ajudou muito. A Embrapa foi transformada num pipaengue, praticamente. E teve todas as condições de autonomia administrativa, técnica e financeira, para poder mobilizar no Brasil inteiro todas as competências que nós tivéssemos. Na universidade, na instituição estadual de pesquisa, houve um boom nos estados, éramos 9 instituições, os governadores criaram mais 8, fomos para 17 instituições estaduais e nós demos apoio financeiro a todas. A iniciativa privada foi o grande acerto que a Embrapa teve. Ela foi buscar a iniciativa privada que estava começando, produtores de semente, pesquisadores de genética em alguma planta aqui, outra acolá, as empresas internacionais que traziam conhecimento lá de fora para cá, nós nos agrupamos todos no Brasil. E a Embrapa fez um agressivo programa para gerar tecnologia e conhecimento para criar uma agricultura tropical. Todos em conjunto, a universidade, as instituições estaduais de pesquisa, a iniciativa privada, o próprio governo federal teve que botar todo o sistema dele junto disso, e esse programa integrado de pesquisa agropecuária visava a curtíssimo prazo dar a resposta que o Brasil não tinha. Como produzir em área tropical? Olha, foi para nós, que profissionais como éramos, sabendo que isso nunca existiu no mundo dessa forma, acompanhar essa evolução. Foi a sensação mais agradável que nós tivemos. Chamamos os produtores. Demos a eles uma outra instituição altamente necessária, a Embrater. Para quê? Ela selecionava as inovações criadas pela pesquisa, que era geradora dessas inovações, e levava ao produtor. Com assistência técnica, creditícia e, principalmente, uma nova evolução em termos de governança, capacidade de gestão e evolução dentro da família. E sabe como começou? No filtro de água, na água encanada, na eletricidade, no carro, na casa. Tudo isso foi planejado nesse projeto. A coisa pegou. Colocamos entre as duas grandes lanças que o governo criou,
a Embrapa para gerar conhecimento junto com todas as instituições de pesquisa. E a Embrater, com todas as instituições de assistência técnica privadas também, um sistema de pesquisa e de assistência técnica de extensão rural. Nós fizemos um verdadeiro trilho que quem caísse ali dentro, ele sabia como escolher as inovações, dar assistência técnica, creditícia para todas as mudanças, porque antes o produtor não tinha isso. Olha, eu preciso transformar meu solo mais neutro. Era difícil, você não achava o calcário, um preço muito alto, você não tinha o financiamento. Você passou a ter tudo isso. Eu preciso de modificar fisicamente o solo. Ele tinha o financiamento para a máquina, aração mais profunda quando necessário, uma subsolagem, ou então até máquinas especiais para romper camadas impermeáveis muito superficiais, para que o solo fisicamente fosse transformado. Fazia ainda no primeiro ano o mesmo esforço na recomposição química. Ele tinha o dinheiro para comprar o produto químico que ele precisasse. O calcário, o magnésio, o fósforo, o potássio, o nitrogênio e mais 143 microelementos que nós já trabalhávamos com ele. Esse programa foi excepcional, porque o homem convenceu-se que para ele poder usar a terra fraca do Cerrado, da Campina, que eram os nossos biomas da época, ele tinha de recuperar. A fertilidade tinha sido perdida ao longo de 500 mil anos. Região tropical, você tem chuvas torrenciais, fogo, piso de animais, tanto silvestres quanto animais domésticos. Você tinha o problema do fogo. O índio descobriu o fogo e para ele foi uma grande invenção, porque ele colocava fogo na cabeceira das nascentes e aquilo brotava rápido e a caça, que na época da seca não tinha comida, corria para lá. Ele fazia a choça e ali ele caçava com muito mais facilidade. Quando veio o colonizador e viu aquilo, falou: olha, se serve para o animal silvestre, vai servir também para o animal doméstico, o cavalo, a vaca, o boi. E assim ele fez. Só que as nossas terras, as chuvas excessivamente pesadas, a erosão estragava tudo. O cerrado tinha que ser recuperado, porque ele sozinho não dava. O ditado que se tinha, cerrado só dado ou herdado. Ele não pagava a cerca para cercar. Não havia rendimento suficiente para fazer isso. Ele acabou conhecendo como recuperar esse cerrado e o fez com muita competência. No primeiro ano, como eu disse, fazia imediatamente a correção física do solo. Ainda no primeiro ano fazia a correção química do solo e começava logo em seguida a correção biológica. Essa foi a grande inovação que se teve. Quando ele começou a fazer a correção biológica do solo, ele se garantiu de aumentar uma produtividade mais do que ele esperava, e que nós também. A produtividade subiu violentamente. No segundo, no terceiro, no quarto ano, o Cerrado brasileiro já tinha regiões que competiam com o Corn Belt americano. Isso foi uma fábula. Quer dizer, Alisson, esse foi o significado de todo aquele esforço, né? A gente conseguiu um esforço integrado, planejado, estratégico. Seja, foi a gente passou a produzir alimentos. O brasileiro tinha uma dificuldade de acessar o alimento, com todo aquele contexto que você comentava. Então, esse esforço nacional da ciência brasileira, dos pioneiros, dos levou isso ao produtor. Levou uma entrega para o brasileiro, que é a oferta de alimento, e que resultou também na ocupação do interior do Brasil, na construção de novas cidades, de novas regiões, que a gente assiste. A própria história de Rondônia tem a ver com isso. Muito. Então é importante que a gente entenda como que isso significou para a sociedade brasileira uma entrega que é importante. Tanto é que você é merecedor ao Prêmio Nobel da Paz, que nós sabemos que alimento
ele significa paz, significa condição de convívio, né? Mas, Alisson, isso também deixou uma marca que foi a ocupação do interior do Brasil. E a gente fala de um contexto, de uma época, de uma necessidade, de um desafio que a sociedade vivia. É verdade que a gente ocupou áreas degradadas do centro do país, com o apoio da ciência, tornou elas produtivas e são as regiões hoje mais produtivas do planeta, como você comentou. Mas no momento que a gente começou a entender a biologia desse solo tropical, a gente começou a ter condições de produzir tanto quanto e muito mais que aquelas regiões que foram as iniciais da ocupação do homem no clima temperado. Mas há uma preocupação hoje, Alisson, com a questão da preservação. E quando a gente fala do bioma Amazônia, esse é um desafio ainda muito grande. O bioma amazônico ele já tem mais ou menos 15% da sua área ocupada, antropizada. Tem uma imensidão de floresta. E estamos diante de outra época, de outra percepção, de outras preocupações de toda a humanidade. E nos pedem que continuemos cumprindo o nosso papel de prover alimento para o mundo, mas isso não pode significar a ocupação, a pressão sobre a floresta. E nos acusam de estar destruindo a floresta para produzir alimentos, e a gente sabe que é um debate bastante complexo, afinal o Brasil ele ocupa 8% do seu território, usando da ciência para produzir alimento, para gerar inclusão, gerar uma região de prosperidade que é o interior do Brasil. Mas nós temos oportunidade de fazer um terceiro salto na agricultura, que é justamente a compreensão dessa complexidade que é o solo tropical, entendê-lo como um ser vivo. Nós estamos falando agora da bioeconomia. Queria que você comentasse sobre isso, como que o Brasil ele pode dar esse terceiro salto. O que significa essa bioeconomia, que é compreender que a gente pode cada vez menos depender do agroquímico, se utilizar da ciência para desenvolver novas formas, compreender que esse solo é um ser vivo. E diferente, por exemplo, de uma soja que muitos acusam está destruindo a natureza, ela pode prestar um serviço ambiental tão importante quanto a floresta em pé. Uma roça de café ela pode prestar um serviço ambiental tanto quanto uma floresta em pé e entregar o que a humanidade também precisa, que é o alimento. O que significa isso? Aonde nós podemos chegar, Alisson, já que nós estamos diante, neste momento, de um grande paradigma? Nós precisamos preservar a floresta, mas nós também precisamos prover alimento. E para preservar a floresta, a gente também precisa prover renda, dignidade, nesse bioma amazônico que abriga 28 milhões de pessoas, que nós fazemos parte dessa história, que ocupamos num contexto diferente, numa condição diferente. Que desafio nós temos? Que oportunidade nós temos, Alisson? Olha, a oportunidade começa numa força impossível de segurar. É chamada demanda. A demanda está cada dia mais crescente. A população mundial não parou de crescer. Ela tende a se equilibrar, mas não parou de crescer. E com um detalhe, esse crescimento hoje, os países estão cada vez desenvolvendo mais. Países industrializados já têm renda alta, mas países populosos tinham renda baixa e agora, de uma maneira quase que explosiva, eles começam a crescer muito mais do que os países industrializados. É o caso da China, da Índia, da Indonésia, o próprio continente africano. Nós estamos trabalhando lá e vendo isso. Ele está explosivamente crescendo. As populações africanas de países de alto índice de população está crescendo 8% ao ano. Sabe o que significa isso? Você tem, além do número de pessoas para consumir e criar demanda, você tem a renda que vai crescer mais do que a população. Quando cresce a renda, o homem tem a tendência de se alimentar melhor. Ele vai largar os hidrocarbonetos e está querendo hoje a proteína nobre, animal. É o ovo, é a galinha, é o frango, é o porco, é o boi, é o leite da vaca, são os produtos lácteos cada dia
evolui mais e assim sucessivamente. E ele paga qualquer preço porque ele tem dinheiro. Isso está acontecendo no mundo. Quem está dizendo isso não sou eu, são as instituições internacionais que estão preocupadíssimas, que sabem que daqui a 30 anos, 2050, o mundo vai ter 10 bilhões de habitantes. Esses 10 bilhões são 2,4 bilhões a mais do que temos hoje. Só que não é só os 2,4 bilhões da população, é a renda dessa população que está crescendo em nível altíssimo e que vai gerar demanda, especialmente por alimento. O mundo ainda é mal alimentado, em sua grande maioria. Portanto, a nossa posição começa a ser facilitada aí. Porque houve um fato muito interessante. Quando eu disse a você que o agricultor experimentou ser capaz de produzir com produtividade, ele começou a melhorar aquela produção dele pelas condições físicas, químicas e biológicas do solo. E a hora que ele descobriu que ele estava produzindo um alimento de melhor qualidade, com preço igual ou menor do que o concorrente e com uma grande vantagem comparativa que o trópico nos dá, que é você produzir 12 meses no ano. Lá eles só produzem 6 meses, dá para plantar uma safra. Aqui com 12 meses nós plantamos 3 safras. Começamos nas regiões que são fáceis pelas condições de clima, plantar 2 safras e depois com a irrigação comprovamos que você produz 3 safras. Hoje nós temos aí mais de 8 milhões e 200 mil hectares irrigados, produzindo 3 safras no Brasil. Isso é uma fábula. Portanto, o Brasil descobriu que ele é mais capaz e que o mercado, nós é que estamos ganhando. Este é o nó górdio da questão. Alisson, não podemos perder essa competência. Mas há uma forte acusação, até uma percepção de vários setores da sociedade, que esse agro ele está associado ao uso intensivo de agroquímico, intensivo de recursos, era e que nos coloca uma dependência. O que é esse aspecto, que é conhecer a questão biológica do solo e por que isso é a nossa independência? Essa e um chamado para o nosso jovem entender que nós estamos diante de uma oportunidade única. Histórica do país. Essa era a tendência da agricultura temperada. Ela teve 4.000 anos para desenvolver. Ela começou a buscar o elemento mais puro possível para ela ter a explosão biológica que precisava. O que ela fez? Ela começou a buscar nas rochas, nas minas, o nitrogênio, o potássio, o fósforo e todos os outros elementos, com indústrias caríssimas, que a cada dia custam mais. O que ocorreu? Esta corrida para o produto químico começou a complicar o consumidor. Aquele que tem renda, que pode pagar preços maiores no custo do alimento, começou a falar, opa, peraí, eu não estou gostando muito dessa agricultura feita só com produto químico, solúvel em água, porque sofreu um fenômeno químico terrivelmente caro antes. Eu não sei se você sabe, uma indústria de potássio para suprir menos de 30% da nossa demanda custa 3 bilhões de dólares. E você sabe de onde esse potássio é retirado? Do petróleo. Olha você botando o homem outra vez como consumidor de produtos que estão nos envenenando com o CO2, com o carbono que está na atmosfera. Veja você fazendo os nitrogenados também de origem carbônica. Veja você produzindo quimicamente produtos que o homem tem dúvida sobre ele. Esses compostos químicos que combatem as pragas, as doenças de um modo geral,
Nós precisamos sair disso urgentemente. Porque o consumidor, a cada dia que ele tem mais dinheiro e passa, ele quer produtos mais saudáveis, naturais, produtos que sejam capazes de atender o seu organismo de forma muito mais saudável para ele. É o alimento que o mundo deseja nos dias de hoje. E ele agora está começando a ver que a região dos trópicos é aquela que tem o fator biológico mais constante. O Brasil é a maior riqueza biológica do mundo. Por quê? Porque nós temos 12 meses de luz, de calor, de água, de solo, plantas, animais. Aqui nossos animais, nossas plantas não morrem. Lá, se eles não tiverem uma cobertura e um aquecimento, seu gado morre. Se eles não tiverem uma proteção, eles não vão ter as plantas vivas. Eles vão perder a interrupção. Aqui não, você planta constantemente. Eles estão começando a enxergar isso. E sabem que esses nossos alimentos naturais são muito mais nutritivos para eles. Esta é a grande vantagem que nós estamos caminhando. E que eu tenho certeza, nós vamos ter que repetir 1974 e fazer aquela doidura que fizemos. Eu tive que mandar para o exterior 1.532 técnicos para os grandes centros de pesquisa, e eles não foram lá para aprender toda a pesquisa. Eles foram lá para conhecer em que direção estava indo a pesquisa e qual era a pesquisa mais evoluída. Mas fazer pesquisa e inovação era aqui, no bioma tropical brasileiro. E deu certo. Nós vamos ter que fazer isso outra vez. Buscar rapidamente, porque tem países hoje mais desenvolvidos química e biologicamente do que nós. Não em agricultura, mas é preciso saber para onde está indo essa ciência, quando ela pode ser favorável para nós, o que nós podemos usar e o que nós podemos evoluir. E traz esses rapazes de volta para trabalhar o bioma brasileiro. Isto é um novo lance que o Brasil não pode perder. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque essa juventude que está aí, ela aprendeu. Vocês, eu posso chamar vocês de juventude, porque eu estou com quase 86 anos e vejo que vocês evoluíram muito mais do que nós. Vocês são mais competentes, vocês são capazes, vocês tiveram uma felicidade, mas o brilhantismo de usar a TI, a tecnologia da informação, ela penetrou em vocês. O jovem, o menino de hoje, tem isso no sangue. Eu não tenho dificuldades. Eu ainda sou aquele que o computador enguiça ou que o telefone não funciona. Eu chamo a minha neta de 11 anos, ela vai no meu computador e fala, não, vô, não está enguiçado não. Toca 3 ou 4 peças e fala, ih, vô, mas eu estou atrasado demais. É isso que está acontecendo. Vocês são muito mais bem preparados. Quem tem informação tem a essência de tudo. A informação lhe dá a possibilidade de fazer melhores projetos, de evitar erros. Quando o erro existe, você corrige com muito mais rapidez e facilidade. Esta é a nova geração que eu estou confiando nela. Acredito nela, acredito piamente. Quero lhe dizer uma coisa, Roberta. A grande sorte nossa, que esse crescimento que fizemos nesses últimos 50 anos, nós demos prioridade à cooperativa. A nossa organização é diferente. Você sabia que o Brasil hoje tem mais de 55% da produção saída da mão do cooperado? Isso, para mim, é o que nós temos e não podemos perder. Temos que continuar. Essas cooperativas que me ajudaram a vir para cá, quantas eu trouxe para cá? Elas que vieram desbravar, elas vinham organizadas, traziam gente com conhecimento, ocuparam bem a terra, souberam fazer o que era necessário e transformaram essa terra na mais produtiva que o mundo tem hoje.
Eu acredito que isso nós temos que preservar. Essa organização brasileira, ela é felicíssima. Aqui, nós estamos criando um debate bobo aí sobre esquerda e direita. A esquerda é um socialismo radical e a direita seria um capitalismo radical. Não interessa nenhum dos dois. Nós temos que ter a consciência de que nós somos capazes de fazer um Brasil livre, onde a liberdade de pensamento, de oportunidades, vai depender de cada um. Onde eu não vou ter aqui nenhuma preferência por ditaduras, nem de proletariado, e muito menos de ditaduras militares. Isso já passou. Nós temos que ter aqui no Brasil hoje o discernimento que nós somos capazes de criar uma primeira civilização tropical desenvolvida do mundo. Vai ser. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque nós achamos a melhor forma de você manter aquilo que o mundo precisa. A compreensão, harmonia, princípios nascidos na família. É o princípio do amor. Eu amo meus filhos e meus netos, e eu já tenho meus netos. E quero que eles tenham permanente liberdade, que eles não sejam apenas números de uma sociedade, que eles sejam gente livre. Eu tenho que dar a eles a competência para eles saber discernir, disputar e ganhar na oportunidade que tiver. Eu acredito nisso. Estou certo de que o Brasil vai sair dessa dicotomia incômoda que está aí. Uma das forças, das melhores forças que nós temos para demonstrar isso, é o sistema cooperativo. Quando eu vejo que hoje a produção nacional já tem 55% dela na mão de cooperados, isso precisa continuar. É a fórmula mais inteligente que nós temos de competir com as radicalizações de um socialismo que não nos interessa. E corrigir distorções também. E corrigir distorções internas, lógico. Portanto, vocês estão fazendo aqui um papel importantíssimo hoje. Não tinha na minha época. Eu os trouxe para cá. Veio meio a pulso. E vocês gostaram. E eu fico agora, quando volto aqui, muito feliz. Ver o sistema cooperativo, o decreto nem diga. Fico felicíssimo, porque vocês não são uma agência creditícia, vocês são uma agência de desenvolvimento social e político, que o Brasil não pode abrir mão. Esta é uma situação que eu prevejo para um futuro tão rápido quanto seja possível, que o Brasil encontre esse caminho. Alisson, nós estamos aqui falando não só com os nossos produtores rurais, mas estamos falando com a sociedade em geral. Os jovens estão nos centros urbanos, que alguns são cooperados nossos também. Que recado você poderia dar? Que nós temos uma grande oportunidade. Né? Com muito prazer. Nós temos uma oportunidade que talvez a sociedade brasileira não se atentou ainda. Nós cometemos erros. A ocupação agrária brasileira, ela tem as suas dicotomias, as suas contradições. Alguns erros ocorreram, algumas coisas medidas, mas se abre uma janela de oportunidade para fazer uma entrega, mais uma entrega para a humanidade. Nós podemos produzir alimento com escala, incluindo pequenos, médios e grandes, com o uso da nossa ciência tropical, dos nossos cientistas, cada vez mais demonstrando que essa produção ela pode ser menos dependente de insumos intensivos e cada vez mais compreendendo o solo na sua plenitude, na sua biologia. Portanto, uma economia, uma agricultura circular, que cada vez vai fazer uma entrega de um alimento mais saudável, resiliente. E nós somos uma região maravilhosa. Aquilo que era um desafio
para a humanidade no passado, hoje é uma grande oportunidade. O povo tropical, ele tem uma contribuição, tem condições de dar uma contribuição que a humanidade clama, que é um alimento saudável. Nós podemos fazer isso não é devaneio, nós podemos fazer esse grande salto. Que recado você dá para esse jovem que está nos assistindo, que às vezes acredita que a produção de alimento ele está na cidade, ela se dá de forma desorganizada, as pessoas querendo destruir, envenenar. Que recado você daria, que chamamento você faria para a sociedade e para o nosso produtor também, que ele está aqui, nós ocupamos uma região, não podemos mais, a humanidade não quer que a gente antropize novas áreas, não podemos desmatar, mas temos condições de produzir onde nós estamos. E como você falou, a cooperativa é um instrumento para provocar isso, é um instrumento para levar o crédito, para provocar as políticas públicas. Que recado você dá para o nosso produtor, para o nosso jovem, aquele que está na cidade ou está no campo? Falo o produtor como companheiro, mas falo o jovem com um entusiasmo que vocês não têm, nem imaginação como eu sinto. Esse jovem, eu que já estou com 86 anos, quero dizer que todos vocês aqui para mim são jovens. E são jovens que tiveram mais oportunidade que eu tive. Vocês evoluíram mais. Vocês são mais capazes. A ciência da informação lhes permitiu um degrau bem acima do nosso. E eu acredito nessa juventude, acredito nesse produtor de hoje. Ele está consciente, ele está fazendo o que é certo. Ele não pode temer os fake news que estão tentando julgar em cima do Brasil. O Brasil hoje é reconhecido no mundo científico como o país mais evoluído em produção. Essa tecnologia, integração, lavoura, pecuária, florestas, a integração de um modo geral, é o maior avanço da ciência na produção de alimentos. Não é o Paulinelli quem fala isso. Quem fala isso é o ECF, é a FAO, a ONU, os bancos internacionais, as instituições internacionais que pensam sobre o futuro do mundo. Eles sabem que essa é a melhor tecnologia desenvolvida no mundo até hoje. Você é capaz de usar o solo durante 12 meses, produzindo vários resultados de alta qualidade. Você já imaginou que através do ILPF você produz uma carne verde que o mundo não pensava em ter? Você já imaginou que essa carne vai ter carbono zero? Acaba com esse negócio de boi arrotou, boi... Acaba tudo isso, não existe. Você tem sempre um processo produtivo que é cada dia mais limpo e mais racional. O carbono que se perdia vai ser incorporado no solo e o que ia perder, a floresta que está ao lado vai absorver e transformar num depósito que será racionalmente usado pela sociedade na época certa. Esta, por exemplo, é uma demonstração de que o mundo tropical é capaz de fazer isso. Eles estão cientes de que nós vamos usar. Eu tenho que falar da doutora Joana Dobereiner. Essa mulher trabalhou 14 anos na Embrapa. Ela descobriu e criou um fungo e uma bactéria que é associada à raiz de uma leguminosa. E olha o que eu estou dizendo, leguminosa. Soja, feijão, ervilha, tantas leguminosas que nós produzimos aqui no Brasil. É capaz de fazer ali uma simbiose da raiz da planta com o fungo e a bactéria e captar o nitrogênio do ar a custa zero. O americano tem que jogar nitrogênio do petróleo. A gente pode produzir fazer o baseado na bioeconomia. Ele tem que usar o petróleo para fazer o nitrogênio. E sabe quanto ele está vendendo? Isso. 1 quilo de N está custando quanto? Mais de $1. Mais de $1. A gente consegue fazer essa mesma produção a partir desse advento da Embrapa. A custo zero. Fixar o nitrogênio da atmosfera com a bactéria no solo. Eu isso é coloquei fantástico. No meu solo, desde que eu descobri isso, há 20 anos atrás, esse fungo e a bactéria estão lá até hoje. Eu não preciso de colocar mais. Eu planto a leguminosa, ela vem numa explosão
porque ela está captando permanentemente o nitrogênio do ar que ela precisa. Então, Você já imaginou isso? Essa é a entrega que nós podemos fazer. Mas precisamos fazer. E mais do que isso, você sabe que além daquela quantidade que ela absorve para aquela planta, e nós usamos só 20% do nitrogênio no cultivo racional dessa planta. Eles lá têm que usar 100%, 80% a mais do que nós usamos aqui. Essa é a razão que nós estamos batendo no preço da soja, na qualidade da soja. E ainda fica no solo, quando eu colho essa soja, um resíduo daqueles nódulos de 130 a 150 quilos de N por hectare. Me permite plantar logo em seguida uma lavoura de milho com a metade do nitrogênio que eles consomem lá. Eu produzo muito mais do que eles. Custa metade do custo deles. Eles sabem disso. Por essa razão, nós temos dois inimigos. É verdade que são dois inimigos falsos que vão perder a sua credibilidade. É aquele que está tentando convencer o consumidor que o Brasil está produzindo alimentos à custa dos seus recursos naturais. É mentira. O Brasil é o único país que está conseguindo recuperar solo produzindo alimentos. O agricultor brasileiro não tem a mentalidade do de lá. Se a Mesopotâmia foi o berço da civilização, vai lá e veja a quantidade de deserto que você tem em áreas que eram férteis. Eles degradaram o solo, porque não repuseram. É verdade que na Europa, na planície central asiática e na americana, eles estão repondo e por isso estão mantendo a fertilidade. Agora aqui nós estamos fazendo o contrário, nós estamos aumentando a fertilidade. A cada ano que passa, pelos processos biológicos que estamos desenvolvendo aqui, nós estamos cada dia menos dependentes de produtos químicos e incorporando aquilo que o homem não quer na atmosfera, não quer, que é o gás carbônico, não quer toxidez do alimento. Esta é indiscutivelmente a nossa vantagem. E eles já verificaram isso. Tentam nos destruir, mas não vão conseguir, não. Eles já sabem, e os cientistas deles já sabem, que nós é que estamos certos. Vamos ter cabeça erguida para organizar e mostrar isso ao mundo. Eu estou vindo aqui a Rondônia, conclamando os produtores que conseguiram, através da tecnologia, da inovação, da competência científica, do trópico produtor, que é o Brasil, que nós nos organizemos em grupos, nos organizemos em núcleos que possam chamar qualquer consumidor do mundo, olha aqui a minha produção. Eu estou produzindo o alimento cada dia mais natural, mais nutritivo, mais saudável que vocês querem. E eles vão ver isso. É o que eu quero. Quero que vocês se organizem, especialmente para que a gente tenha esse exemplo indiscutível para trazer aqui aqueles que estão tentando nos denegrir. O Brasil não precisa de criar fake news. Nós queremos a verdade. E a verdade surge à medida que nós somos capazes de, organizados, poder demonstrar isso lá fora. E eu acredito que vocês vão fazer isso com muita facilidade. Eu conheci essa região desde o início. Eu vi isso aqui nascer. Aqui eu me lembro bem, era um povoado ao lado da ponte aqui, que eu parei várias vezes para tomar uma água, para descansar. Hoje é uma cidade bela, pujante, como esta que eu estou vendo. Não é a cidade, é os campos. Você olha os campos. O cerrado daqui era terra de fazer distância. Hoje está um cerrado aqui produzindo brilhantemente o que vocês quiserem. É evolução, gente.
Esse é o Brasil que eu sonho com ele. Daí o meu entusiasmo com essa juventude. Vocês, para mim, são jovens. E eu quero dar a vocês o que eu faço todo dia. Pedir a Deus para que me dê um pouco mais de vida. Sabe para quê? Para eu poder caminhar ao seu lado. Eu não paro, vocês sabem disso. Eu não paro um dia. Cada dia eu estou num Brasil. Mas todo ele igual. Confiante, trabalhador, certo do que precisa fazer. E essa juventude, para mim, ela é muito valorosa. Sabe o que eu peço a Deus? Que os últimos passos que eu puder dar nessa terra, que eu esteja ao lado dessa juventude, ouvindo-a, como estou ouvindo vocês aqui hoje. Dialogando com ela, porque é o ganho que eu tenho. É aprender com vocês. E faço isso com muito orgulho. Você sabe o que eu quero? Que no último passo que eu vou dar aqui na terra, eu carrego há 62 anos o meu bastão de engenheiro agrônomo, sonhador por este país. Já está desgastado. Sujo não. Sujo não. Eu quero que nesse momento que eu der o último passo, eu possa entregar o meu bastão a um jovem muito mais competente do que eu sou. Você quer felicidade maior do que essa? Para mim não tem. Parabéns. Alisson, obrigado. Obrigado por ter contado essa história incrível, que talvez até desconhecida por alguns brasileiros, e nos mostrar que temos sim um caminho, que a gente pode cumprir um papel importante para a humanidade. Nós temos capacidade de pessoas, de competência, de ciência. Precisamos nos organizar, né? Precisamos nos organizar. E você tão jovem, em espírito, com a idade, mas em espírito, nos alertando e mostrando um caminho possível que a gente pode construir, sim, continuar nesse caminho. Muito obrigado pela sua presença, por ter nos brindado aqui com esse bate-papo, por ter falado com todos os nossos 90 mil cooperados que estão aqui na região amazônica, que têm seus desafios e que somos consequências desse Brasil que vocês, lá nos anos 70, começaram a construir, a ocupação do interior do Brasil, e que muito diferente, sim, tem as suas contradições, mas muito diferente do que possam imaginar, a gente tem uma grande oportunidade de entrega para a humanidade. Muito obrigado pelo seu legado, muito obrigado por nos mostrar que temos, sim, um caminho e uma grande oportunidade para unir todos, jovens, pessoas de mais idade, da cidade, do campo, podemos estar juntos e nós acreditamos no cooperativismo como ferramenta para suplementar aquilo que o Estado não dá conta, para repor as contradições que tem na própria economia de mercado, como o desenvolvimento do ser humano. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mesmo, Alisson. Bom, essa foi a nossa pré-assembleia Essência. O objetivo aí, como vocês viram, foi um bate-papo, conhecer essa pessoa maravilhosa que é o Alisson. E agora vocês poderão acessar o MOB, o nosso aplicativo, baixar ele nas lojas de aplicativos, o nosso app MOB, e lá vão estar apresentados os nossos números, os resultados da nossa cooperação. O objetivo é que vocês tenham essa semana agora para acessar esse aplicativo, assistir com calma a prestação de contas, ver os nossos números, o resultado, como eu falava, da nossa cooperação, e ajudar a decidir temas importantes para a sua cooperativa com relação à distribuição e encaminhamento das sobras, tem assuntos sobre cédulas e remunerações e projetos aí para o desenvolvimento da nossa cooperativa. Por meio do aplicativo também você vai poder expressar a sua opinião, para que no dia 23 a gente se reúna com os cooperados, veja o resultado do que você decidiu e assim dar um encaminhamento para os destinos da nossa cooperação, da nossa cooperativa. E quem participar, assistir o que está lá apresentado da prestação de contas e expressar a opinião, o seu voto, automaticamente vai estar concorrendo a um veículo como forma aí de incentivá-los a estar participando e conhecendo um pouco mais a sua cooperativa e ajudando nas decisões da sua instituição. Muito obrigado, um forte abraço. Alisson, nos desejo um abraço. Eu que desejo ao nosso grupo de cooperados
tanto no setor de crédito quanto no setor de produção, que eles compreendam bem o papel que eles representam para esse país de hoje. E para a humanidade. O mundo hoje está certo de que o Brasil é o único país do mundo que pode, nesses próximos 30 anos, garantir a segurança alimentar que o mundo não tinha mais. E a paz. E a paz. Muito obrigado, Alisson.